Amado, abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Vamos lá. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela palavra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa trazer revelação da Tua palavra em nossos corações, para andarmos, Senhor, segundo a Tua palavra, em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, eu me converti em 1995. E no ano da minha conversão, provavelmente foi em meados de maio, eu fui cheio do Espírito Santo, me converti num retiro espiritual para jovens. E lá eu fui tocado pela presença de Deus. Ali a fome pela presença do Senhor tomou conta do meu coração. E eu vim seguindo a minha vida, querendo conhecer a Deus, querendo conhecer e me aprofundar no conhecimento de Deus, ter uma experiência pessoal com Jesus, ter uma experiência com a pessoa de Jesus, com a vida de Jesus. Eu nasci num lar católico, nasci num lar em que meus pais, eles participavam, não indo apenas às missas, mas meus pais eram parte do grupo daquelas pessoas que serviam mesmo as comunidades. Minha mãe, ela servia junto ao padre na homilia, mesmo pouco tempo antes dela vir a falecer, ela ainda era da carismática, ela servia junto ao padre na homilia, e eu nasci num lar católico, fiz minha primeira comunhão e consegui fugir da crisma. Na altura, consegui dar um jeito e fugir dali da crisma, né? Mas, durante o tempo em que lá fiquei, eu conheci realmente um Jesus pregado na cruz, sem vida e sem uma manifestação real da pessoa dele. E quando eu conhecia Jesus, efetivamente, através da pregação do Evangelho, a vida de Cristo passou a operar em mim e, de fato, uma fome por Deus tomou o meu coração. Eu tinha ali 19 anos de idade. E essa fome veio crescendo no meu interior, um desejo de conhecer a Deus, e eu vim caminhando e buscando cada vez mais a Deus. Mas nessa semana, especificamente, quando nós estávamos na semana de jejum e oração, eu estava aqui, se não me engano, entre terça ou quarta-feira, orando, e eu estava falando: Senhor, eu sou tão grato pelo que o Senhor fez. Sou tão grato pelas obras do Senhor, pelo favor do Senhor. Sou grato pelo conhecimento que tenho do Senhor, mas eu me sinto estagnado na minha fome. Parece que a fome que eu tinha do Senhor, ela entrou num platô, num patamar que não cresce, que não rompe, que não avança. Isso tem feito eu caminhar em fé, tem me feito caminhar em confiança, tem me feito caminhar na certeza de que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus presente. No entanto, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais, o Senhor é um Deus de novos começos, o Senhor é um Deus de novas coisas, então o Senhor é um Deus que pode fazer eu ter fome maior. O Senhor é um Deus que pode fazer a minha fome, ou essa fome que eu já experimentei no passado, sair desse nível, daqui para um outro nível. E eu comecei a orar: Senhor, me faz ter mais fome. Me dá mais fome do Senhor, do conhecimento do Senhor, da presença do Senhor, da vida do Senhor. Eu quero fome, eu estou com sede, eu quero sede. E nessa manhã, queridos, a palavra que eu quero trazer ao seu coração é: fome de quê? E é uma pergunta que eu quero trazer para o seu coração, porque foi a pergunta que o Senhor fez ao meu coração enquanto eu estava orando. Ele trouxe isso e falou: você tem fome de quê, meu filho? E eu comecei: Senhor, a fome que eu quero ter é a fome do Senhor. Mas eu reconheço, naquele período de oração aqui, eu reconheço que às vezes há um tipo de fome que me distancia do Senhor.
E eu preciso, então, que o Senhor ministre o meu coração, me alinhe. E nessa manhã, amados, eu quero falar sobre isso. E eu quero mostrar pelas Escrituras a você que foi a conversa que Satanás teve com Jesus na sua tentação. Então, se você voltar comigo para o texto, Evangelho de Mateus 4, vamos só relê-lo novamente. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Queridos, é certo que todos nós naturalmente precisamos nos alimentar. Ou seja, a fim de nós sermos supridos dessa necessidade mais básica. Ou seja, todo ser humano tem um estômago e todo ser humano precisa se alimentar. Há um jargão, uma frase que usamos às vezes, no Brasil e talvez aqui em Portugal isso não seja tão fora do contexto, mas é a seguinte frase: um saco vazio não para de pé, ou não para em pé. Ou seja, se nós não nos alimentarmos, ficaremos fracos, debilitados, né? E podemos ter uma queda de glicose, podemos ter um efeito da ausência do alimento e realmente nos sentimos enfraquecidos. Não é verdade? Isso é uma necessidade básica de todo ser humano. E quando nós olhamos para o texto, a palavra do Senhor diz que Jesus estava a jejuar no deserto, e enquanto estava a jejuar no deserto, ele teve fome, porque ele estava sem um alimento. Então a necessidade básica apareceu. Mas não foi só a necessidade básica de Jesus de se alimentar que apareceu. Apareceu também Satanás. Porque o objetivo de Satanás é pegar aquilo que talvez seja uma necessidade básica, e naquele instante com Jesus, o que Satanás ofereceu a Jesus foi o seguinte: Jesus, priorize a sua necessidade básica mais do que a sua necessidade espiritual. Ele teve fome, como eu disse, uma verdade legítima, porém Jesus estava o quê? Se preparando para o ministério em jejum. Porque, devemos lembrar, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, para ser provado, para se preparar. Então, a tentação e a provação chegou até Jesus. Então, Satanás ele começa um diálogo com Jesus e fala: Jesus, você tem fome. Peça então para essas pedras se tornarem pão e supra a sua necessidade, porque ela é legítima, é verdadeira. E deixe de priorizar esse tempo de consagração, e deixe de priorizar esse tempo de separação, e deixe de priorizar esse tempo de preparação para aquilo que você veio realizar no mundo. Então a conversa de Satanás com Jesus, ela tem essa tônica, ela tem essa perspectiva, e o que Satanás queria era roubar o coração de Jesus, é de alguma maneira tentar levar a Cristo, enxergar as necessidades básicas da sua vida com maior prioridade do que a necessidade espiritual que ele deveria priorizar além das naturais. Ou seja, o apóstolo Tiago escreve em Tiago capítulo 5, no versículo 5, ele diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. E ele diz assim: e tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Ou seja, o homem, querido, ele vive de satisfazer as suas ambições. E alguns, por conta dessa satisfação momentânea, não dão ouvido ao que o justo fala e ensina. O que o apóstolo Tiago está nos ensinando é que o homem, naturalmente, ele tem um interesse pelos prazeres das coisas do mundo. O homem, naturalmente, tem um interesse pelas coisas naturais e legítimas que ele precisa para sobreviver. O homem precisa se alimentar, o homem precisa beber água, o homem precisa suprir sua casa, o homem precisa suprir a sua vida de necessidades legítimas e verdadeiras. No entanto, quando essas necessidades legítimas e verdadeiras são a prioridade número 1 na vida do homem, ele vai se distanciar da presença de Deus.
E o que eu quero trazer ao seu coração nessa manhã era uma reflexão sobre prioridades no nosso coração, a respeito da nossa vida natural e da nossa vida espiritual. Sabe, o que nós precisamos perceber é que esse diálogo que há entre Jesus e Satanás é um diálogo a respeito do que é fome natural e do que é fome espiritual. E foi sobre isso que eu comecei a falar com o Senhor enquanto estava aqui nessa semana de jejum e de oração. Eu e a minha esposa, nós entramos num jejum desde segunda-feira, encerramos ele na sexta-feira só no líquido, só na água, no cafezinho, num chazinho. E em algum momento desse, 2 vezes durante a semana, a gente tomou uma sopinha para aquecer mesmo o estômago. Uma sopinha bem ralinha. Não tem ralinha, até algumas estavam até que boazinha. Mas para dar ali uma acalmada. Mas, irmãos, nós estamos já 4 dias só na água, só no líquido, no chá, no café. Chegou uma hora que a água até, não aguento mais água. Chegou uma hora que até o café, que eu amo, como eu gosto de café aqui? O cafezinho é muito bom. Chegou uma hora que eu falei, café está ruim. Irmão, começa tudo a ficar ruim. Tudo começa a ficar ruim. Até o desejo de comer já é ruim. Mas uma hora a fome vai vir, porque é uma necessidade básica do organismo se alimentar. E aí o inimigo aparece quando você tem fome. Ele aparece para dizer assim, aquele pãozinho com manteiga. Aquele cafezinho passado fresco com o pãozinho com manteiga. Que delícia. O inimigo aparece. Só que nós estamos num período que de consagração, de separação. Colocamos no nosso coração a interesa, o desejo de consagrar e buscar o que é espiritual, de buscar o deleite espiritual, a plenitude espiritual, de buscar mais o Senhor, de ser tocado pelo Senhor. E no meio desse período de oração, essa vontade de Deus, essa fome, ela brotou no coração, porque quando há uma priorização pelas coisas espirituais, uma nova fome brota do nosso interior, porque Deus é, pela busca em Deus, pelo prazer pelas coisas de Deus, amém? Ou seja, nós precisamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, ter discernimento daquilo que é alimento natural, legítimo, e o discernimento do que é alimento espiritual. E nós precisamos priorizar o que é prioridade. Qual é a prioridade entre esses 2 tipos de alimentos, o espiritual e o natural? A palavra do Senhor diz em João, capítulo 3, se você quiser acompanhar comigo. O Senhor tem uma conversa com Nicodemos, ele diz assim, Jesus disse para Nicodemos que quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está a dizer a Nicodemos é que uma vez que ele se torne um homem espiritual, ele também vai ter desejos pelas coisas espirituais, assim como ele, por ser um homem carnal, humano, ele tem o desejo pelas coisas naturais. Mas, quando nós percebemos e entendemos e discernimos essas coisas, a diferença do alimento natural e do alimento espiritual, e tratamos de trazer prioridades sobre cada um desses polos, ou cada uma dessas verdades, nós vamos perceber no nosso coração que o alimento natural, ele é momentâneo, ele nos supre momentaneamente, mas o elemento, ou o alimento espiritual, ele é um suprimento para a eternidade. Ou seja, há uma saciedade aqui. E o que nós precisamos entender, irmãos, é que quando a ênfase do nosso coração está só pelas coisas que são naturais, e essa ênfase é maior das coisas que são naturais do que das coisas espirituais, nós podemos nos afastar de Deus. Porque a Bíblia vai nos mostrar que quando o homem prioriza mais as coisas naturais, os prazeres naturais, aquilo que é temporal, aquilo que pertence a esse mundo, ele vai ofuscar a fome por Deus, vai ofuscar o desejo de Deus. Isso é fato.
Porque ele vai se assentar num lugar de necessidade suprida, de plenitude, de paz, de prazer, de alegria, de felicidade, e ele vai gozar daquilo que ele tem, e ele vai se achar num lugar de eu estou pleno e satisfeito, não devo me preocupar com mais nada. E isso pode roubar o nosso coração. Há coisas legítimas, verdadeiras que o Senhor nos deu. Amado, o Senhor quer nos abençoar, amém? A palavra dele diz isso. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essa verdade. Mas a bênção não pode roubar o nosso coração de Deus. A bênção não pode ser maior do que o amor por Deus. A bênção não pode ser maior do que quem Ele é. A bênção não pode ocupar o trono do nosso coração, porque ela é uma bênção que supre um tempo momentâneo que vai se findar, ele vai acabar, mas é a palavra de Deus que dura para sempre, de eternidade em eternidade, é a palavra do Senhor. Para isso nós precisamos, ao perceber essas verdades, nós precisamos entender por que o apóstolo Pedro nos chama a atenção de uma coisa. 1 Pedro 2,2, ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu creio que quando Jesus ele vivencia essa experiência, e ele resiste o tentador, e ele vence o Satanás na tentação, e ele coloca as coisas no lugar, ou ele revela onde o coração dele estava, eu acredito que Jesus está nos ensinar algo, e esse ensinamento é: nós precisamos desejar aquilo que nos faz crescer em Deus, mais do que desejar aquilo que nos faz ou nos produz satisfação na terra. Querido, nós sempre vamos precisar de dinheiro. Nós sempre vamos precisar de alimento. Nós sempre vamos precisar de uma cama para dormir. Isso como é que eu digo? É legítimo, é real, não é verdade? Mas o que nós não podemos permitir é que o nosso coração esteja nisso. Porque se o nosso coração estiver apenas nisso, nós vamos começar a perder a fome, o interesse, o desejo pela presença de Deus. E o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós aqui é que nós precisamos desejar ardentemente como crianças, diz as Escrituras, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que possamos crescer em salvação. Assim como uma criança, o recém-nascido, nasce, ele precisa do leite materno para se desenvolver, para crescer, para ganhar corpo, para ganhar peso, para desenvolver, e não é diferente. É óbvio que alguém que não come, não se alimenta de maneira adequada, ele vai enfraquecer, ele vai se tornar raquítico, ele vai se tornar fraco, e ele pode até cair numa enfermidade, até cair de cama. E não é diferente com o homem espiritual nascido em Cristo Jesus. Nós temos um espírito em nós, uma vida espiritual em nós, e o homem espiritual que não se assenta para comer das verdades de Cristo, ele vai se tornar um homem raquítico espiritualmente. E a Bíblia fala sobre um crescimento espiritual para a salvação. Ele não vai ter discernimento, ele não vai desenvolver maturidade, ele não vai crescer em fé, ele não vai ter posturas de fé, a dúvida vai conduzi-lo, o medo vai conduzi-lo, a insegurança vai conduzi-lo, né? Logo ele vai ser alguém incrédulo dentro da casa de Deus. E, infelizmente, amados, há pessoas dentro da casa de Deus incrédulas. Por quê? Porque estão mais a se alimentar com a preocupação pela vida do que se alimentar pela palavra da fé que Deus vai suprir de todas as coisas. E nós precisamos, amados, entender que a nossa fome pode nos levar para um caminho distante do Senhor. Olha que Mateus capítulo 5, versículo 6, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão alimentados. A nossa fome precisa estar no lugar certo. João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, o que a Bíblia quer nos ensinar não é apenas aprender a distinguir o alimento natural do espiritual, mas nos mostrar que o alimento natural pode concorrer com o alimento espiritual. Há uma concorrência. Porque a carne
limita contra o espírito. Há uma guerra aqui, amados. Há uma guerra. Ou eu dou prioridade a me preocupar e buscar só o que é natural, ou eu dou prioridade a buscar o que é espiritual. Por quê? Agora, a verdade está aqui no texto de Mateus, capítulo de número 7. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, amados, nós invertemos o processo. Nós buscamos as demais coisas que Deus quer acrescentar porque a nossa fome está no reino, e a nossa fome diminui. A gente busca as demais coisas com maior força e dedicação, e a nossa fome do reino diminui. Agora, quando a nossa fome aumenta para buscar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas, e eu não preciso ter fome das demais coisas, porque é natural que o Senhor, quando nós o buscamos, Ele traz para nós as bênçãos dos céus. É natural, é natural. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o Senhor diz assim, que Deus é galardoador daqueles que o buscam por fé. Se nós queremos agradar a Deus, nós devemos buscá-lo em fé. E porque o buscamos em fé, Ele é galardoador. O que é galardão? É bênção, é provisão, é suprimento. O Senhor nos recompensa quando nós buscamos Ele. Por isso Ele estabeleceu que a prioridade é o reino dos céus. E as outras coisas vêm em segundo lugar. Amém? Você está comigo aqui? E por isso, amados, nós precisamos perceber que o alimento natural, bem como o alimento espiritual, ele produz saciedade. E a grande preocupação que nós devemos ter, ou o entendimento que nós devemos ter, é qual saciedade nós estamos a buscar com maior ênfase. Ou nós estamos a buscar a saciedade no mundo, de coisas legítimas e verdadeiras, ou nós estamos a buscar a saciedade no reino dos céus, que também é legítimo e verdadeiro. Porém, no mundo, nós teremos só o que é temporal, e pode haver escassez, e acabar. Mas, no reino dos céus não há escassez, porque Deus é capaz de nos suprir nos tempos de escassez. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, isso é muito importante nós discernirmos. Há uma saciedade entre uma coisa e outra. Porém, a nossa fome tem que buscar aquilo que traz plenitude. Aquilo que traz realmente da parte do Senhor essa plenitude. Olha que Lucas capítulo 8, versículo 14, Jesus ensinando quando algumas coisas são prioridades. O sufocamento das verdades das Escrituras, ele diz assim, na parábola do semeador, Lucas 8, 14, diz assim, aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. O que a Bíblia está nos relatar é que todos nós ouvimos a palavra do Senhor, mas no decorrer da vida, se nós não permitirmos que essa palavra que nós ouvimos crie vida dentro de nós, ela vai ser sufocada pelas preocupações que a vida vai trazer. As preocupações da vida, a busca de tentar atender às preocupações da vida, elas irão sufocar a palavra plantada no nosso coração. E esse sufocamento da palavra não vai permitir que ela cresça dentro de nós. Não vai permitir que os frutos dessa palavra se revelem em nós e através de nós. Então, amados, todas as vezes que qualquer homem se relaciona com os deleites da vida, coisas lícitas, como eu estou a dizer aqui, não estou nem a falar de pecado, irmãos. Estou a falar do que é lícito. Né? O comer, o se alimentar, o se vestir, o ter o seu automóvel, ter a sua casa, a sua cama, né? Ter a sua roupa quentinha no inverno, ter a sua roupa mais leve para o verão, né? Ter a praia fluvial para ir passear durante o verão, é uma benção, não é? Hein? Não é uma benção a praia fluvial durante o verão? Aquele sol que termina só 9h30 da noite, que você pode passar a tarde de domingo, né, com os amigos, com os irmãos. Não é maravilha? Não é benção isso, irmãos? Você não gosta? Você não gosta, não, irmão? Eu gosto. Aliás, eu amo muito mais isso aqui em Portugal do que no Brasil.
Porque aqui eu tenho mais sol para poder aproveitar, aleluia. É uma bênção. No entanto, sabe, nós nos acostumamos com essas coisas, mas quando essas coisas tomam proporção maior que a vida espiritual, isso vai roubar o nosso coração de Deus. Não tem problema em querer descansar, não tem problema em querer praia fluvial, não tem problema em querer fazer ali um churrasquinho, não tem problema, né, em comer uma pizza, não tem problema, aleluia, comer um bolo de cenoura com chocolate, glória a Deus, eu amo bolo de cenoura. Eu estou falando de coisas que me agradam. Não tem problema. Mas eu não posso pôr meu coração nisso. Porque se eu pôr o meu coração nisso, isso vai me roubar de Deus. Olha o que Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz. Ele fala assim: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha que tremendo. O Senhor quer nos suprir. O Senhor quer nos abençoar com fartura. O Senhor quer que nós tenhamos uma boa vida. O texto está a nos dizer isso. Porém, o Senhor quer que entendamos que quando Ele nos entregar isso, que surge um louvor nos nossos lábios, reconhecendo que é por Ele que nós temos e não por nós. É por Ele. Ele nos deu. Então que um louvor brote do nosso interior, a fim de reconhecer: obrigado, Senhor. Eu acordo pela manhã porque a sua misericórdia me fez acordar. Eu pego o meu carro e vou ao trabalho porque a sua graça me protege durante o trajeto de nenhum mal me acontecer. Eu dou conta de trabalhar às 8, 12, 10 horas durante um dia, porque o Senhor tem me dado vigor para dar conta de trabalhar. Tudo isso por causa da graça do Senhor. Ah, Senhor, obrigado porque hoje eu tenho um carro para poder conhecer Portugal, de norte a sul. Obrigado porque eu consigo pagar a renda do meu imóvel, aleluia. Obrigado porque eu consigo ir no Pingo Doce e comprar ou no Continente as delícias que Portugal tem para me dar. Mas o meu coração não está nisso, Senhor. O meu coração está em Ti, porque é o Senhor que me supre. Queridos, Deus está a dizer que Ele quer nos suprir sempre. Porque tudo isso é correto. E quando isso é entendido no nosso coração, quando isso é percebido da maneira correta no nosso coração, que o que nós temos é fruto do favor e do amor dEle, nós vamos louvá-lo. Nós vamos engrandecê-lo, nós vamos bendizê-lo, haverá uma alegria nos nossos lábios. Nós vamos tributar a Ele toda a honra, porque nós sabemos que é favor do Senhor. Amém? Amém? Está comigo aqui? Agora, o Senhor nos dá uma recomendação. Segue comigo a leitura depois no verso 11. Olha o que Ele nos diz. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morada nelas, depois de se multiplicares os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Olha o que o Senhor diz. Não te esqueça. Ou, não ponha o teu coração em tudo isso que o Senhor está a lhe dar, e te esqueça do Senhor. Amados, eu conheço pessoas de perto. Eu lembro claramente de um irmão que ele, quando ia para a igreja aos domingos, ele precisava pegar um autocarro. E era muito custoso, porque era ele, a esposa e crianças. Então, sabe, quando você tem criança, meu irmão, se é bebê de cola, então é carrinho, é fralda, é uma série de coisas, é a mamadeira, tá ali o leite para poder fazer lá no culto que a criança come, que misericórdia. Cada 2 horas a criança está comendo, duro não é comer, é o tanto de fralda que tem que trocar no dia. É uma despesa, a gente passa a ser milionário quando a gente tem filho. Glória, aleluia. Né?
Era muito custoso essa jornada de sair de casa, pegar um autocarro, ir até a igreja, desce no ponto, aí se dirige ainda andando, às vezes estava chovendo, então era custoso. Eu lembro claramente, irmão orando, Senhor, dá um carro, dá um carro, dá um carro, Senhor, me dá um carro, dá um carro. E aconteceu. Ganhou um carro. Ele não comprou, ele ganhou. Foi abençoado. Olha que benção. Irmão, não é uma benção? Hã? Quantos querem ganhar um carro aqui? Amém? Aqueles que não querem, eu recebo no seu lugar. Aleluia. É uma benção, não é? Só que, querido, Curitiba. São 365 dias no ano. 290 é céu fechado e chovendo. Quando abre sol, o que você tem que fazer? Ir para o parque, passear. O que aconteceu com o irmão? Abria sol, o irmão viajava já na sexta. Ou seja, aquela bênção se tornou em maldição. Parou de cultuar, parou de frequentar as reuniões e agora não precisava mais tomar outro carro. Tinha um carro para levar. Parou de cultuar, parou de frequentar as reuniões, parou de estar em comunhão. Logo, esqueceu-se do Senhor. Esqueceu-se. Não está na igreja. Não louva mais o Senhor. Porque não entendeu que a bênção não é algo para ser adorado e colocado num pedestal. Porque quem deve ser colocado num lugar de adoração e de glorificação é o nome daquele que o abençoou. Há muitas pessoas que às vezes recebem algo de Deus e não sabem lidar com aquilo que recebem. Elas logo se perdem com aquilo que recebe da parte do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 25 diz assim, aliás, versículo 21 diz assim. Jesus no Monte das Bem-aventuranças, ele fala assim, bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Versículo 25, olha comigo lá. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Parece um contrassenso dentro da mesma mensagem. Bem-aventurados os que têm fome, serão fartos. Ai de vós agora que estão fartos, e tereis fome. Espera aí, será que Jesus teve uma bipolaridade aqui? Não. O que Jesus está a nos mostrar ou a falar conosco é que há uma fome que supre de maneira fartosa, que sobra. Há uma fome que nós buscamos suprir e que ela vai voltar. A primeira fome é fome e sede de justiça, e o Senhor nos suprirá fartamente, quando a nossa fome está no Senhor. Mas quando a nossa fome é natural, infelizmente, a fome natural é suprida temporariamente. Nós vamos ter fome de novo. Nós vamos ter desejo de comer de novo. E aqui está o grande perigo, querido. Sabe, a conversa de Jesus é sobre uma fome que passamos a ter quando a nossa vida espiritual nasce. Nós vamos buscar, porque se nós continuarmos dando valor à nossa fome e ao que é o natural, isso vai dominar o nosso coração e vai nos distanciar de Deus. O que ele quer nos mostrar é que há uma fome em nosso interior que o Senhor Deus colocou dentro de nós. Há um anelo no nosso interior sobre algo legítimo que o Senhor colocou dentro de nós e nós precisamos corresponder a esse anelo natural, a esse anelo que ele plantou dentro de nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, revela que anelo é esse. Ele diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Ele diz que Deus fez tudo formoso no devido tempo, mas pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, tudo que Deus fez é bom, não está escrito em Gênesis? Ele pôs as árvores frutíferas, ele pôs os meios para que nós pudéssemos nos subsistir, nos suprir. Ele fez tudo em seu tempo e é bom, mas ele também plantou no coração do homem o desejo pela eternidade. O que Jesus está nos ensinando na bem-aventurança sobre ser fartos, é que quando nós buscamos o anelo que Deus plantou no nosso coração, que é o desejo pela eternidade, nós vamos ser fartos. E nunca faltará nada, porque no que diz respeito à vida espiritual, sempre há mais para experimentarmos, sempre há mais para experimentarmos. O profeta Ezequiel,
ele fala sobre águas no tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos, águas que não dão pés. O que ele está a nos ensinar é que há níveis de suprimento e fartura da parte de Deus. E é nós que decidimos qual é o nível de suprimento e ação de Deus nas nossas vidas. A fome que nós temos por Deus é uma fome do qual nós limitamos o quanto nós vamos receber. O que a palavra está a nos ensinar? Se a minha fome é só para o meu tornozelo, então é aquilo que nós vamos receber de Deus. Se a minha fome é só para os meus joelhos, então é a fome que eu vou ser suprida. Se a minha fome é dos lombos, então Deus vai suprir na medida dos meus lombos. Se a minha fome é uma fome de águas profundas, então eu vou ser suprido na medida daquela fome. Sabe, amados, mas para que isso aconteça, nós precisamos ordenar as nossas prioridades. Nós precisamos organizar e definir quais são as nossas prioridades. João capítulo 4, no versículo de número 6, Jesus encontra-se com a mulher samaritana. E ele começa a conversar com a mulher samaritana. E aí, a partir do versículo 9, ele diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás a ele, e te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para eu não mais ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem para cá. Eu não vou ler o resto, vou discorrer a respeito do resto. A palavra do Senhor fala que Jesus ele está saindo de um lugar e ele chega ali no tanque. E a palavra do Senhor diz que Jesus estava com sede e estava com fome. Duas verdades legítimas. E ele encontra essa mulher e começa a falar sobre sede. Ele começa a falar sobre água. E eles começam esse diálogo e ele começa a transicionar com essa mulher daquilo que é natural para aquilo que é espiritual. Mas ela não estava a perceber o que era que Jesus estava a falar. Falou: olha, se você me pedir da água, essa água que eu tenho para lhe dar, você não vai ter mais sede. Ela falou: mas onde está essa água? Me dá, porque daí eu não preciso voltar a buscar aqui no poço. Ela não estava a perceber que Jesus estava falando de uma fonte que não é física, é uma fonte espiritual, que acontece aonde? Dentro do homem, quando ele nasce de novo. E se você nascer de novo, essa fonte de água viva está plantada dentro de você. Eu poderia dizer, esse poço habita em ti, habita em mim. E nós podemos acessar ele para que a nossa sede seja suprida, amém? Ele começa a falar com essa mulher. Só que a conversa vai indo para um ponto em que Jesus toca na questão do marido. E nós precisamos perceber aqui uma coisa. Essa mulher, ela não tinha uma vida organizada familiarmente falando. Ela tinha, na verdade, um problema. Quando Jesus chega a esse ponto, ele desvenda a vida dela. E quando ele desvenda a vida dela, então ela passa a dar crédito às palavras de Jesus, começa a perceber do que se tratava. E a aplicação prática para o entendimento do que Jesus está falando para ela é o seguinte: quando nós buscamos a fonte de vida, até aquilo que não está em ordem nas nossas vidas é alterado, é mudado, irmãos. E Jesus começou a trabalhar no coração daquela mulher, inclusive ajustar aquilo na vida dela, familiarmente falando. Quando nós priorizamos os céus, quando nós priorizamos a vida de Cristo, quando nós priorizamos a fome e a sede pelo que é espiritual, mais do que os deleites desse mundo, algumas coisas vão começar a ser arrumadas nas nossas vidas, sem que a gente precise fazer força para arrumar.
Às vezes nós estamos fazendo força para tentar arrumar algumas coisas das nossas vidas e não estamos a ter o resultado que queremos, mas quando nós permitimos que Jesus flua do nosso interior com aquilo que Ele tem para nos dar, algumas coisas começam a ser restauradas, curas começam a acontecer, milagres e sinais começam a se manifestar. Por quê? Porque a priorização está naquilo que é espiritual e não naquilo que é natural. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, nós precisamos cuidar com aquilo que é lícito, mas que pode nos manter prisioneiros de um padrão de saciedade momentânea e que vai roubar a fome pelos deleites espirituais, pela presença do Senhor. João capítulo 4, versículo 31 e 35, agora os discípulos voltam, porque os discípulos tinham ido buscar comida. Olha isso aqui. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Porque lá no início do texto, ele fala, Jesus estava com fome, com sede. Mestre, come. Então, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus está dizendo, ei, gente, vocês são carnais demais. Você acha que eu vivo só para comer, me alimentar o meu estômago? Né? Então, aí ele começou a dizer... Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, voltamos ao texto inicial da mensagem. Ele teve fome. Transforma a pedra em pão. Jesus encontra com a mulher ali no tanque, a samaritana. Ele estava com sede e com fome. Os discípulos saem buscar a comida. Quando volta, Jesus, come. Você estava com fome, nós lembramos disso, Jesus. Come. Jesus fala, gente, vocês não estão entendendo. A minha prioridade não é as coisas desse mundo. Eu sou capaz de deixar de comer para fazer a vontade do meu Pai. Querido, eu não vim apontar o dedo para você. Mas essa é uma pergunta que eu tenho que lhe fazer. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade? Porque isso é determinante no nosso estilo de vida e caminhada cristã. Sabe, irmãos, por exemplo, o jejum, ele tem a capacidade de remover dos nossos corações aquilo que é prazer momentâneo e nos levar para o que é um prazer permanente. Paz, meu irmão. Fica aqui a dica. Não acontece aqui em Braga, nem em Portugal. Tem cristão que não jejua. Isso é só lá no Brasil. Aqui os cristãos, eles jejuam. E eu louvo a Deus por isso. Tem cristão que fica sem comer e não morre, sabia? Aqui é uma palavra pastoral, a gente faz semana de jejum e oração. Eu vou tirar a rede social, isso não é jejum, desculpa, irmão. Eu vou tirar um chocolate. Pode até ser, porque se privou de uma coisa que é para o alimento, para o estômago. Eu vou tirar as redes sociais. Pode até ser, mas isso não é jejum. É consagração para além de jejum. Jejum é ausência de comida. O jejum é tirar o arroz, é tirar o feijão, é parar de comer, é passar fome, sim, para consagrar. E quando nós não entendemos que isso é um princípio bíblico, que o nosso mestre jejuou e deu o exemplo, para que nós o pratiquemos também, a gente só vai alimentar a nossa carne mais e mais do que a nossa vida espiritual. E ao alimentarmos a nossa carne mais e mais, irmãos, eu posso dizer com carinho, quero dizer com carinho e com amor, nós precisamos voltar às práticas iniciais da nossa vida cristã, que se dá por jejum, por oração. Como eu vou me abster, pastor, de comer? Se você segue o mestre, você segue o exemplo do mestre. Se eu sigo o mestre, eu sigo o exemplo do mestre. E não há desculpa para nós. Pastor, mas você não sabe, eu trabalho o dia todo. Olha, eu vou dizer para você, Jesus andava mais do que você já anda durante o dia. Jesus, ele caminhava horas no deserto, debaixo de um sol escaldante de 40 graus, até quase 50 graus. E ele andava magrinho, seco. Com certeza, o número de gordura de Jesus era muito menor que a nossa.
Se fosse medir os IMCs de Jesus, ele devia ser bem magrinho. E ele jejuava. E nós temos reserva sobrando em nós para jejuar durante quase 60 dias. Brincadeiras à parte, mas isso é uma dura realidade, amados. Nós queremos mais de Deus, nós queremos a presença de Deus, mas nós não queremos fazer as práticas espirituais que as Escrituras nos ensinam. E nós priorizamos, amados, priorizamos e ainda encontramos desculpas legítimas. Sabe o que eu descobri? No último dia de jejum, eu descobri uma verdade que o meu pastor falava. E eu não botava fé nele. Porque às vezes a gente não bota fé nos pastores da gente. Tem coisa que eu estou falando para você que você não bota fé em mim. Eu já estou calejado da vida cristã, eu já sei que tem coisa que eu vou falar aqui que você não vai acreditar. Você vai duvidar. Não, não é bem assim. Na sexta-feira de jejum, desci a Lisboa com a minha esposa. O pastor Luciano mandou para cá 8 toneladas de livro. Eu desci com um carro da Hertz para Lisboa, porque eu precisava buscar esses livros. Eu estava no meu 5º dia de jejum, só no líquido. E eu tinha lá quase 4.000 quilos de livro para carregar. Eu comprei um companheiro, que era um carrinho para carregar 100 quilos de caixa. Cheguei lá, estacionei o carro onde estavam os livros. Pensa numa carrinha daquelas da Hertz bem grande. São 5 pallets de livros. Dessa altura, cheio. Cheguei, olhei para aqueles pallets, 5 dias de jejum. E comecei. Estava lá. A Leslie sentou, falei, amor, senta e gerencia o serviço. E ela sentou e obedeceu com fidelidade. E eu comecei a carregar as caixas e levar para o carro. Aí, Deus enviou um abençoado. Chegou lá. Quer ajuda? Quero, é bom. Chegou um abençoado e eu carregava no carrinho, puxava até o carro, ele tirava do carrinho e me dava. Enfim, irmão, está aqui minha esposa, depois pode perguntar a ela. Mas, chegou uma hora que eu falei, cara, não acredito. De onde que eu estou tirando força? E eu descobri que o que o meu pastor falava aqui, e ele faz, jejum, ele treinava, irmãos. Ele treina quando ele está de jejum. Porque quando ele treina, acontece algo no corpo, que ele pega a reserva que nós temos de gordura e transforma em energia. E eu não acreditei como eu estava com energia enquanto eu estava me movimentando. E, de fato, viajamos de Lisboa, fomos a Santarém, descarreguei um monte de livro lá, entrei na carrinha de novo e chegamos aqui. Estava tendo a vigília, eu cheguei aqui, acho que era 8h30, mais ou menos por aí. Mas chegamos em Braga, estacionei o carro, vim para a vigília e oramos, e foi um derramar de Deus, vidas sendo batizada no Espírito Santo na sexta-feira, foi incrível, jovem sendo batizado. Quem estava aqui? As meninas lá, levanta as mãos as meninas lá que foram batizadas no Espírito Santo, glória a Deus. Uma bênção, um mover de Deus aqui, e eu aqui orando e animado, e o gás lá em cima, e firme e forte, e jejum, não te entrego o jejum ainda. Termina a reunião, agora tem que descarregar, porque no outro dia eu tinha que entregar o carro. Agora volta lá para descarregar, então. Agora vamos descarregar tudo aquelas. Aí Deus, graças a Deus, Deus é bom, levantou mais uns homens de Deus aí também, e vão para lá, e juntam um carro, e aquela logística. Ou seja, sabe o que eu vi? Que jejuar e fazer exercício, jejuar e trabalhar não mata a gente. Pastor, eu trabalho, como é que eu vou jejuar? Então eu descobri que nem essa desculpa os irmãos aqui da igreja vão poder dar para mim mais. Estou trabalhando, pastor, trabalho pesado. Foi trabalho pesado também aquele meu da sexta-feira. 5º dia de jejum só na água. Eu dei conta, não morri. Estou aqui pregando vivo. Não é meu espectro. É eu, toca em mim depois. Brincadeiras à parte, irmãos, né? Nós precisamos crer que o nosso Deus, Ele tem plenitude de vida e prazeres espirituais e bênçãos espirituais para as nossas vidas. Amém? Dentro dessas questões de priorização, por exemplo, você que tem filho, seja o exemplo de priorização na sua casa de vida com Deus para com os seus filhos. Para que quando você convidá-los para vir para a casa de Deus, eles não falem assim, acho que hoje eu não vou. E alguns falam, não vou não, não quero.
E você deixa ele em casa, não vai deixar não, porque se você é um exemplo, você pode falar, eu sigo um Deus, eu amo esse Deus, eu estou a te ensinar a amar e seguir esse Deus. Então vamos para a casa do Senhor adorar Ele sim. Não vai ficar em casa não, mexendo no telemóvel, jogando videogame, negativo. Vamos para casa adorar a Deus junto. É uma questão de priorização. Sabe, amados, quero chamar a equipe do louvor aqui já, para nós irmos para a parte final. Com base em tudo que eu lhe falei, amados, a pergunta que nós precisamos fazer, a pergunta que eu lhe faço, que eu me incluo dentro dela, que fome há em nós? E onde essa fome tem nos levado? A fome que há em mim, a fome que há em ti, ela tem te levado para Deus ou te afastado de Deus? Porque a fome que nós precisamos carregar em nós é uma fome que nos leva para mais perto de Deus. Porque a palavra, ela já nos respondeu que todo aquele que busca o reino dos céus e a justiça, eles serão supridos e fartos, porque o favor e a graça de Deus vai se manifestar favorável sobre nós. Amém? Sabe, nós precisamos entender uma coisa, de tudo que eu falei, se você puder prestar atenção nesses pequenos segundos, de tudo que eu falei, se tem uma coisa que eu gostaria que você gravasse no seu coração, a graça de Jesus nos dá acesso à mesa dele. Mas é a nossa fome que faz com que a gente se alimente dela. Foi assim com aquela mulher que pediu a Jesus para comer os pães que caíam, as migalhas que caíam da mesa. Ela não tinha direito à mesa. E Jesus disse isso a ela. Mas por causa da fé que ela demonstrou pelo desejo de comer daquilo que estava sobre a mesa, que estava reservado aos filhos, a graça foi entregue para que ela tivesse acesso. Nós já temos uma graça para ter acesso. Nós já temos o acesso. O que às vezes nos falta, irmãos, é o estender das nossas mãos. É uma ação. E amados, o estender das nossas mãos para pegar a nossa porção é fruto de fome. Muitas vezes nós nem nos levantamos para orar por aquilo que nos preocupa. Antes nos colocamos num lugar de preocupação. E há uma preguiça espiritual de estender a mão e pegar a porção. Mas é porque a fome está desse tamanho. E a incredulidade vai dominando o nosso coração. A incerteza vai governando a nossa vida. E nós vamos perdendo o interesse por aquilo que Ele colocou na mesa para mim e para você. Quero que você fique em pé, amados.